Amém. Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem. Também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Vamos orar pela palavra. Senhor, te agradecemos por mais esse dia. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha por teu poder, nos dando entendimento e sabedoria da tua palavra. Te agradecemos desde já por tudo, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Chegamos ao capítulo 14 do Êxodo. O que aconteceu? Veja. Deus ele vem moendo o Egito. São 10 pragas destruidoras. A última praga, todos os primogênitos morrem e o povo sai às pressas do Egito. Não sai apenas às pressas, sai carregando muitos presentes, muito ouro, muita prata, muitas joias, mantimentos. E aí, logo na sequência, o Senhor, ele santifica para si os primogênitos. O que é isso? Todo primogênito deveria ser consagrado, tanto de animal como de ser humano. Porque da mesma maneira que Deus lá no futuro ia dar seu primogênito pela igreja, Jesus, aqui, antecipadamente, Deus nos dá um vislumbre do que ele vai fazer. E aí o que acontece? O povo sai, começa a sair do Egito, e em vez deles tomarem o caminho do mar, que era o caminho mais rápido, que em 15 dias eles estariam na terra prometida, eles tomam outro caminho em direção ao Mar Vermelho. E isso é muito esquisito, porque não era o caminho natural. E mais uma vez nós vamos ser surpreendidos por Deus naquilo que ele vai fazer. Sabe aquelas coisas que você olha e fala, Deus, eu não estou entendendo nada. Mas uma coisa eu entendo, o Senhor é bom e o Senhor sabe o que o Senhor faz. Esse tipo de capítulo que nós vamos ver aqui, é um capítulo que desafia a nossa fé, porque ter fé quando eu estou entendendo é fácil. Ter fé quando as coisas vão bem é fácil, mas quando chega o problema, você ter fé é completamente diferente. Quando esse problema envolve a sua vida, a coisa fica mais séria ainda. Agora, Deus, ele sabe todas as coisas. Deus nunca se atrasa. Deus sempre chega no momento certo. E é o que nós vamos ver aqui. E mais uma vez, Deus vai nos surpreender naquilo que ele vai fazer nessa narrativa. Amém? Êxodo capítulo 14, deixa eu tomar um gole d'água, versículo 1 diz assim. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Veja que interessante. Deus acampa o povo provavelmente perto de uma grande fortaleza egípcia. Uma fortaleza na divisa da terra. Não se tem certeza disso, é uma especulação. Por causa do nome do local. Uma das traduções quer dizer fortaleza. Só que aí Deus muda o acampamento e traz para essa localidade chamada Pi-Hairote, que nós não temos como saber exatamente onde ela fica. O que nós temos como saber aqui é o seguinte, Deus vai colocar o povo com o Egito nas costas e o Mar Vermelho na sua frente, numa região que também é chamado Mar dos Juncos. Então, se você abrir a sua Bíblia e olhar o ponto de travessia, talvez alguns mapas vai estar escrito ali, Mar dos Juncos. O que é o Mar dos Juncos? É uma região ao norte do Mar Vermelho que tinha um nome próprio. Por exemplo, o oceano é Atlântico, mas a Baía é de Paranaguá. O oceano é Atlântico, mas a Baía é da Guanabara. E assim por diante. Então, se você vê na sua Bíblia Mar dos Juncos, para os ateus de plantão, você já tem uma resposta. É o nome da localidade. Porque até isso já falaram. Pô, mas não foi o Mar Vermelho?
Por que que no mapa está Mar dos Juncos? Porque é o nome do local onde foi feita a travessia. Amém? E a narrativa vai continuar, versículo 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Olha que interessante. O que Deus está fazendo? Ele está armando uma armadilha para Faraó, uma arapuca. E ele vai novamente endurecer o coração de Faraó. Por quê? Porque a obra que Deus quer fazer no Egito ainda não acabou. A punição e o juízo que Deus vai trazer para o Egito ainda não acabou. Até esse momento aqui, não tinha sido citado nenhuma vez o poderoso exército egípcio. Os egípcios tinham uma máquina de guerra poderosa. Veja, quando José chegou no Egito, o Egito estava sob dominação de um povo semita chamado os Ixos, que viajaram mais de 1000 quilômetros, atravessaram toda a terra prometida para vir tomar o norte da África, o Egito. Os Ixos eram guerreiros de renome. Essa dinastia, ela conseguiu derrotar os Ixos. E, através de uma vantagem tecnológica que eles copiaram dos Ixos, eles se tornaram a maior máquina de guerra lá do Oriente Médio. Então Deus aqui, o que vai estar falando? Não sou apenas o Deus que mexe no clima, que mexe na vida das pessoas, até o exército mais poderoso da terra não pode comigo. E o que Deus está fazendo aqui? Uma armadilha. E ele vai usar o orgulho de Faraó, o endurecimento do coração de Faraó, para executar essa armadilha. E o jeito que ele fez isso, ele encurralou o povo diante do mar, para o povo não ter saído. O povo aqui está encurralado. É mar na frente e Egito atrás. Amém? Vamos seguir, versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre todos eles. Veja que interessante. Aconteceu exatamente como Deus decretou. Quando o faraó ficou sabendo que o povo já estava encurralado, mudou o coração dele. E aí o dinheiro falou alto. Lembra que eram aproximadamente 3 milhões de pessoas? Era mão de obra barata, mão de obra gratuita, eles eram escravos. Era a força motriz do Egito. As cidades, os celeiros, as plantações, toda a parte de execução de engenharia, quem fazia eram os hebreus. E aí, quando muda o coração de Faraó, o dinheiro fala mais alto, fala: como é que nós fizemos isso, deixamos esse povo embora? E veja que interessante, não mudou apenas o coração de Faraó, mudou o coração de toda a sua equipe. Por quê? Porque poderia se levantar um ministro de confiança e falar: Senhor, nós já perdemos nossos filhos, já morreram todos os primogênitos, por que nós vamos atrás? Só que era Deus entregando a pessoa a ela mesma, a própria vontade egoísta, a própria natureza pecaminosa. E quando nós somos entregues à nossa natureza pecaminosa, nosso coração se endurece para com Deus. É assim que Deus atua. Por quê? Porque sem a graça de Deus eu vou seguir as minhas inclinações pecaminosas e tudo dá errado. Como o Senhor, melhor do que ninguém, conhece todas as atitudes humanas, até aquelas que não aconteceram, bastou ele remover sua graça, que Faraó e sua equipe, entregues ao próprio desejo, à própria natureza pecaminosa, fizeram exatamente o que Deus tinha decretado.
Por isso que nós sabemos que Deus controla a história, a vontade dele sempre se cumpre, porém os homens são responsáveis pelas atitudes, porque eles fazem o que eles desejam, eles fazem o que seu coração corrompido quer. É isso que a Bíblia nos ensina. O fato de Deus decretar não tira a responsabilidade e o desejo pecaminoso humano. Amém? Para o escritor bíblico, mente hebraica, grave sempre isso, mente hebraica. Os dois são verdade. Nós, ocidentais, queremos sempre jogar em um só. Ah, se Deus decretou, como que eles são responsáveis? Ah, se eles são responsáveis, como Deus decretou? Na mentalidade bíblica, o escritor não está nem preocupado com isso. Os dois são verdades. São os dois lados de uma mesma moeda. Mas grave isso, porque você, quando lê o Antigo Testamento, você vai ver muito isso. Deus decretando e os homens executando. Deus decretando e os homens executando. Deus decretando e os homens sendo responsáveis e lidando com as consequências. Por quê? Porque na mentalidade bíblica, os dois são verdade e são. Você veio aqui essa noite por quê? Porque Deus te trouxe pela bondade dele. Mas você veio porque você exerceu sua vontade e você quis vir. E você é um ser humano dotado de vontade e dotado de escolhas. E você veio, ninguém te amarrou. Você não entrou em transe e veio. Não. Num determinado momento, você colocou sua roupa, vamos para o culto. Agora, quando chegou aqui, você lembrou, puxa, eu só vim porque Deus me trouxe. É assim que funciona. Amém? Vamos seguir. Versículo 9. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. Veja que eu não li o 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Vamos parar aqui. O que acontece, irmãos? A inovação tecnológica que fazia o Egito tão forte eram os seus carros de guerra. Eles tinham aprendido com os invasores ixos a terem carros. O Egito é uma enorme planície. Se você lembrar nos filmes, a coisa mais comum era você ver um conjunto de cavalos, pinturas egípcias. Lembrando que as pinturas egípcias elas têm apenas 2 planos. Você não vê volume, você não vê profundidade. Então você vê uma figura de cavalos, uma biga, e normalmente ela é montada por 2 ou 3 homens. Era um tanque de guerra. Um era o piloto. E os outros, os atiradores de flecha. Isso dava uma vantagem estratégica, sem contar, se você puser um conjunto de 12 cavalos. 12 cavalos juntos vai dar 3 toneladas. 3 toneladas não, 6 toneladas. Cada cavalo pesa 500 quilos. Em alta velocidade, com uma biga que ia pesar mais ou menos 1 tonelada. Quem fica na frente? E com soldados bem preparados com lanças e flechas. Era um tanque de guerra. E a narrativa nos mostrou que Faraó pegou todos os carros. Faraó foi para trazer o povo de volta. E ele faz isso sem saber, cumprindo um decreto de Deus. Porque existe um acerto a ser feito, existe uma conta a ser cobrada. Deus ainda vai tratar com Faraó de uma maneira definitiva. Todos nós, um dia, como Faraó, vamos estar cara a cara com Deus. E a nós só vai restar o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas e as pessoas que chegarem diante de Deus com uma vida cheia de pecado? Como que elas vão pagar esse preço, se elas não creem no nome de Jesus? Percebe o tamanho da obra que Deus fez? Nós vamos chegar lá como Faraó.
Glória a Deus pela obra de Jesus. E a narrativa vai continuar, versículo 10. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para os tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é essa a palavra que te falamos do Egito, dizendo: deixa-nos, que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Veja que interessante. Entraram em pânico. Eles eram escravos, eles não tinham armas, eles não sabiam lutar. Quando eles viram o exército de Faraó, falaram: vamos morrer. Meu amigo, você quer controlar o povo, você mexe na comida dele. Você quer dominar o povo, você traz o medo e coloca ele em pânico, você faz o que quiser. E esse povo aqui está falando o seguinte: nós não falamos para você, eles arrumaram um culpado, Moisés. Em 1 minuto eles esqueceram as 10 pragas. E já estavam murmurando contra Moisés, falando: pô, mas a gente não falou para deixar a gente em paz? De onde saiu essa ideia de libertar? Era muito melhor ser escravo do que morrer aqui. Por quê? Porque diante da morte as pessoas entram em pânico. O medo da morte controla as pessoas. Cuidado com situações assim. Você tem o Espírito do Senhor. Quem tem o Espírito do Senhor tem o discernimento. Quem tem o discernimento consegue enxergar a realidade das coisas. Cuidado. Isso é mais comum do que nós pensamos na história humana. É uma estratégia antiga. Causar pânico para dominar. Amém? Vamos seguir. Versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O que Moisés fala, irmãos? Característica de um líder. Estava todo mundo em pânico, correndo igual, parecia aquele filme Fuga de Galinhas. Quem assistiu aquele filme sabe o que eu estou falando. Uma correria para lá e para cá, sabe o pânico? Você entrou num galinheiro. Era o povo aqui. Entendeu? Só que o líder levantou e falou: oh, quieta. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Essa é a função de um líder bíblico. Essa é a função que um pastor tem que ter. Uma das características daquela pessoa que você escolhe para ser seu pastor, ele tem que ser uma pessoa que sabe agir biblicamente, conforme a palavra de Deus, na hora do sufoco. É o que Moisés está fazendo aqui. Deus não tinha dado a palavra para ele: ó, eu vou endurecer. Deus avisou tudo. Moisés confiou. Moisés estava vendo a maior máquina de guerra da época. Estava vendo o povo em pânico. Falou: fica quieto, Deus vai agir. Isso mostra a importância quando surgem os problemas, de você buscar aconselhamento pastoral. As pessoas frequentam a igreja. Eu tenho ficado assustado, não é o nosso caso aqui, mas em lugares fora daqui, eu tenho visto simplesmente as pessoas congregando nos lugares e o problema chega, elas não procuram seus pastores por um aconselhamento bíblico. Irmãos, que não seja assim entre nós. O pastor é autoridade, comissionado por Deus, para te orientar biblicamente. Ah, mas eu não confio no meu pastor, então procura outra igreja. Ele não serve para ser seu pastor. Simples assim. Não serve, porque um dos cargos de maior confiança na sua vida tem que ser o seu pastor, porque as consequências são eternas. E essa característica de Moisés mostra o grande estadista que ele era. Shhh. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Fica quieto. Calma. Direção bíblica. Amém? Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Disse aos filhos de Israel que marchem. E tu,
levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Olha que interessante. Moisés vai dar uma... Nós não sabemos exatamente aqui se ele foi orar o que aconteceu, mas nós sabemos que Deus falou. Por que você está falando comigo? Marcha! Fala para o povo marchar. Mas olha que interessante, o povo está diante do mar. Vai marchar para onde? Para morrer afogado dentro da água? Mas aí Deus já dá a segunda opção. Ó, levanta o teu cajado porque o mar vai abrir. E o povo vai passar em seco. Aí Deus descreve o que ia fazer, irmãos. Abrir o mar. Só Deus pode fazer. Depois, mais à frente, nós vamos ver desdobramentos dessa passagem, alguns argumentos contrários a ela, que pela narrativa bíblica não fazem sentido. Então Deus está falando, marcha que o resto é comigo, eu vou pelejar. Especialidade de Deus. Você pela fé obedece o Senhor e a sua palavra. Ao fazer isso, o Todo-Poderoso age. Isso vale até hoje. Se você está coberto pela palavra, se a palavra manda fazer algo, faça. Não negocie. Faça, obedeça. Que o resto, quem vai fazer é Deus. A maneira que Deus vai fazer, quem é que sai de casa esperando que Deus vai abrir o mar? Ó, testemunho pessoal. Eu me conheço, eu estava pensando no texto aqui. Primeira coisa que eu ia pensar, o pior é que não tinha para esconder como Deus, né? E tipo assim, falar, Senhor, nós estamos indo em direção ao mar, o que o Senhor quer fazer? O caminho é por aqui. Por que o Senhor está pondo o povo de frente? Senhor, eu quero ir por lá. Ou eu? Lógico, para ninguém saber e orar em pensamento, né? Eu e Deus, não precisa nem orar, porque Deus já sabe o pensamento, mas eu, com certeza, ia começar a negociar com Deus. Falar, Deus, o senhor sabe o que está fazendo? Primeiro o senhor faz a gente parar do lado da fortaleza. Aí quando eu estou pensando que o senhor vai nos levar para a terra de Canaã, Senhor, terra prometida, foi isso que o senhor falou 400 anos atrás para Abraão? Eu oro assim. Eu ia perguntar para Deus, como é que é isso? Aí o senhor coloca a gente de frente para o mar, o que o senhor quer fazer aqui é mar, eu não sei nadar, o povo não sabe nadar. Normal, a dúvida faz parte da fé. Normal, ou vai dizer que desde que você virou crente, você nunca teve dúvida. Você nunca perguntou para Deus, Senhor, não estou entendendo nada. Várias vezes eu pergunto para Deus, Senhor, não estou entendendo. Aí com o passar dos anos você vai aprendendo, entrega na mão de Deus que é melhor. Eu não preciso entender, eu não sou pago para entender. Eu sou pago para confiar. Deus não precisa me dar satisfação, nem me fazer entender. Ele é Deus, ele age como quer, da maneira que quer. E no atacado ele sabe como agir melhor. Dependesse de mim, era pela via mares. E quando a gente chegar cara a cara com os filisteus, a gente resolve. Afinal, Deus está do meu lado. Plano do pastor Maurício, vai pela via mares, caminho dos filisteus. Chegou diante dos filisteus, armado até os dentes. Senhor, agora o senhor vai na frente. Esse seria o meu plano. Eu vou com o meu plano até aqui. Aí a onça bebeu água. Senhor, por favor, ó os filisteus lá, o senhor não está vendo? Eu agiria assim, lógico. Deus orienta, Deus mostra como faz. Com certeza, depois de Deus orientar como orientou Moisés, eu iria em direção ao Mar Vermelho. Mas o que eu estou te mostrando é que a dúvida faz parte da fé cristã. Isso não quer dizer que você não tem fé. A dúvida só quer dizer que você é limitado, você não conhece todos os fatores, você não sabe o que Deus quer fazer. E ter medo faz parte do nosso instinto de autopreservação.
Mas o meu medo não pode ser superior à minha fé. Porque afinal, o Todo-Poderoso é o meu Pai. O Todo-Poderoso habita em mim. Amém? Vamos seguir. Versículo 19. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles. E para esses clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Olha que interessante. Aqui Deus ainda não tinha aberto o mar. Só que aí a nuvem e o anjo do Senhor vão para trás. E para o lado dos egípcios virou trevas. E só iluminava para o lado de Israel, de uma maneira que os egípcios não conseguiram encontrar o arraial de Israel a noite toda. Deus aqui já está fazendo um feito enorme. Irmãos, eu tenho certeza, tanto na vida de vocês como na minha vida, que várias vezes você estava na rua, você estava prestes a ser assaltado. E Deus literalmente colocou você no bolso para te proteger. Passaram gente má na frente da sua casa e Deus literalmente tornou sua casa invisível para eles. Tenho certeza disso. Deus é um Deus que guarda o seu povo. E se Deus não permitir, ninguém toca no povo de Deus. Não toca. Tenho certeza. Nossa, o pastor está meio pentecostal. Não, estou bíblico, porque a Bíblia ensina isso. As várias narrativas da fé mostram Deus fazendo milagres impossíveis para livrar as pessoas. Amém? Vamos seguir. Versículo 21. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez-o retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Qual é a narrativa? Bateu um vento oriental, um vento que vinha da região do Mediterrâneo, da região do norte do Egito, e aí simplesmente o mar abriu. E formou como uma rua, e eles entraram em seco, caminhando. A narrativa nos dá a entender que ficaram como muros as águas. Não era pouca água. Mas à frente eu vou te mostrar que aquele ponto onde eles atravessaram não era pouca água. Existem provas no texto que eram muita água. Por quê? Porque os ateus dizem o seguinte: nossa, aquilo ali foi uma maré baixa. E o povo atravessou o mar com a água no joelho. Atravessou com a água na cintura. Atravessou com a água na canela. Deus não abriu o mar. Irmãos, a Bíblia fala que eles passaram como uma rua. Vou te falar uma coisa muito séria. A sua fé cristã depende de você crer nisso. Porque se você não consegue crer que Deus abriu um marzinho com 2 muros, como você crê que Deus, que Jesus Cristo era Deus e que Ele ressuscitou no 3º dia e te deu o presente da vida eterna? Entendeu? Como que você vai crer que Jesus Cristo criou o universo? Percebe? Não negocie. Você pode até chegar e falar: olha, não sei como é que Deus fez, mas que Ele fez, fez. Porque o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, inclusive, coloca essa passagem como uma espécie de batismo. Bem interessante. Inclusive, os queridos irmãos aliancistas que têm o hábito de batizar crianças, usam esse texto dizendo que as crianças também entraram. E como isso é uma espécie de batismo, eles também podem batizar. Entendeu? Lembra que tem irmãos bíblicos que pensam diferente de nós só batizamos adultos. Mas são irmãos nossos, queridos, eles têm seus argumentos, nós podemos não concordar, mas temos que respeitar, porque são nossos irmãos. Amém? Amém. Aí vamos seguir, versículo 23. E os egípcios os seguiram,
E entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Irmãos, olha a cegueira do povo. Quando eles olharam, Israel estava lá na frente, atravessando o mar. Eles entraram atrás. Não teve um com bom senso falando: ei, peraí, e se o mar volta? Vocês não estão vendo que é Deus? Precisou eles entrar dentro do mar, Deus começar a arrancar as rodas das carruagens, Deus alvoroçar todo o exército, como ele fez isso em outras narrativas, para daí, depois que eles estavam lá no meio do mar, esse ponto de travessia do Mar Vermelho, ele inclusive, ele tem uma espécie de monumento no lugar onde eles acham que atravessou. Do lado de cá, do Egito, existe esse monumento. Do outro lado, muçulmanos, há centenas de anos atrás, destruíram o local que havia um monumento. Entendeu? Lógico, nós não vamos generalizar todos os muçulmanos. Tem muçulmano que não pensa assim, mas sempre tem os malucos da cabeça. Mas esse lugar é longo, não é uma pontinha. Não é a balsa aqui de Guaratuba. É bem mais que isso, é uma quilometragem grande. Entendeu? Atravessar tudo leva um tempo. E eles só foram perceber que Deus estava pelejando com eles, quando eles estavam no meio da travessia. Só que aí já era tarde. Por quê? Versículo 26. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, porque os seus carros, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou, e a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro, a sua mão direita e a sua esquerda. Deus mata e executa todos os inimigos. A narrativa direta não nos dá informação direta de que Faraó morreu. Mas outros textos bíblicos nos indicam com muita certeza que Faraó morreu. Qual é o problema? Na história oficial, não tem nenhum registro de uma morte repentina de Faraó nessa época. Mas isso tem uma explicação. As culturas daquela época só contavam as vitórias. Vou dar um exemplo. O grande rei Senaqueribe, quando invadiu o norte de Judá, ele teve que sair fugido. Numa noite o Senhor mandou o anjo e morreram 185 mil homens. Aí o rei tem um monumento falando da campanha militar na Judéia, em Israel. Aí ele só conta tudo que ele fez de bom. Mas que ele teve que sair fugido, você só tem informação pela Bíblia. Porque naquela época nenhuma cultura contava as derrotas, só contava as vitórias. E ficaria muito estranho para o orgulho egípcio dizer que um Deus que eles nunca conheceram, de um povo que era escravo, além de libertar o povo, matou todo o exército de Faraó afogado no mar. Há alguns anos atrás, encontraram alguns
indícios arqueológicos no fundo do Mar Vermelho que podem, não estou dizendo que é, mas que podem indicar que houve algo ali. É necessário mais estudos. Mas eu vi algumas fotos, eu vi algumas coisas, achei bem interessante. Parece até, tem coisas que parecem pedaços de carruagens, pedaços de rodas. Entendeu? Então pode ser. Apesar que eu não preciso de prova para crer. Se a Bíblia diz, creu. Agora, o que é importante você entender? Certa vez, conta aquelas histórias dos crentes antigos, que um professor começou a falar na aula, olha, essa história de abertura do Mar Vermelho, na verdade foi uma maré, e o povo atravessou com a água no joelho. Aí, de repente, um menininho levantou a mão, professor, quero falar uma coisa. Aí o professor, pode falar, Joãozinho. Professor, veja como Deus é poderoso, que ele conseguiu fazer uma coisa maravilhosa. E o professor falou, não, filho, eu acabei de explicar que foi uma maré e eles atravessaram com a água no joelho. Isso mesmo, professor, eu entendi, mas o que Deus fez foi maravilhoso. Aí o professor falou, mas afinal, o que Deus fez? Poxa, professor, ele matou o maior exército da região, afogado, com a água no joelho. Vocês entenderam? Então, assim, essa de maré não cola, porque você não vai afogar o maior exército do mundo com a maré baixa. São detalhes maravilhosos do texto. Amém? Deus realmente executou, matou todo mundo, passou a régua. As pessoas têm dificuldades com essas atitudes de Deus. Eu não tenho muita dificuldade, não. Acho até que saiu barato, porque o que esse povo egípcio fez para o povo de Deus foi terrível. A mortandade das crianças, 80 anos atrás. Moisés só sobreviveu por milagre de Deus. Senão, inclusive, Moisés teria morrido. Lembra que todo menino que nascia, essa dinastia matou cruelmente, afogado no rio Nilo. Vocês imaginam a aflição da criança sendo afogada no rio? Quem aqui já perdeu fôlego na água sabe o que eu estou falando. Imagina uma criancinha. Foi o que a família desse faraó fez. Se você fosse Deus e fizesse isso com o seu povo dessa maneira covarde, o que você ia fazer? Como que você acha que Deus vai tratar os milhares de abortos que a geração perversa, maligna do século XX realizou, sem o mínimo pudor? Como que vocês acham que Deus vai tratar? Entende por que tem que haver o Apocalipse? Por que tem que haver os justos e verdadeiros são seus juízos? E eu quero estar lá para fazer assim ainda. Eu quero estar lá. Vocês vão estar juntos, vocês vão ver. Justos e verdadeiros são seus juízos. Semana passada, uma igreja católica foi queimada na Nigéria. Com tudo aquilo que eu discordo dos católicos, mas eles têm direito a culto. A mídia não deu uma notícia. E a turma lá chegou e falou, ó, nós vamos congregar, nem que seja aqui no meio da praça, vai ter que matar todo mundo. Provavelmente deve ter gente nascida de novo, são países distantes. Então, se nasceu de novo, é salvo. Entendeu? Mas você vê, por que foram lá e queimaram a igreja? Entende? Então, assim, justos e verdadeiros são seus juízos. Nunca questione a justiça de Deus. E aí a narrativa vai caminhando para o fim, versículo 30. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia na mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor. E creu no Senhor e em Moisés, seus servos. Olha que interessante. Encerrando o texto, você vê um dos motivos que muitos líderes bíblicos realizaram sinais. A partir desses sinais, o povo
começou a crer. Nossa, pastor, então por que hoje em dia Deus não realiza um monte de sinal para o povo crer? Primeiro, Deus já faz muitos milagres, só que não são tantos como foi antes. Segundo, o próprio Jesus fala que muitos viam o que ele fazia e não creram. Mas benditos seriam aqueles que não veriam e creriam. Porque, irmãos, ninguém crê por causa de sinal. O sinal aqui é para respeitar Moisés. É um povo que não tinha o Espírito Santo habitando neles. Entendeu? Somente aqueles que foram regenerados pela fé no Messias que havia é que tinham o Espírito Santo. Mas nós não sabemos a extensão aqui. Entendeu? E temos que lembrar que o Espírito Santo era temporário, era agir do Espírito Santo. O habitar do Espírito Santo é nova aliança que Deus fez com o povo de Israel, que nós, igreja, fomos incluídos nela. Então hoje, irmãos, nós estamos com a faca e com o queijo na mão. Temos que agradecer a Deus por isso. Porque isso é maravilhoso. Queriam ter e não tinham. Imagina. Vamos a algumas aplicações. Veja. Primeiro, a importância de compreender o controle de Deus. Salmo 106, versículo 7. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas do Egito, não se lembraram da multidão das suas misericórdias. Antes o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Olha o que o Salmo está falando. Que numa atitude eles esqueceram tudo que Deus fez no Egito. Lembra da murmuração? Então o que eu falei não foi meu, foi do salmista, inspirado por Deus. É uma opinião bíblica. Simplesmente quando chegou o pânico eles esqueceram de tudo. Versículo 8. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Olha a bondade de Deus. O povo de uma hora para outra murmurou, reclamou e descreu. Só que Deus é fiel. E ele salvou o povo. Da mesma forma conosco, nós éramos inimigos de Deus. Antes do novo nascimento, nós odiávamos a Deus. Mesmo assim, ele veio e nos salvou. Ah, pastor, eu não odiava. Você pode até não ter o sentimento de odiar, mas a vida que você vivia era a vida de alguém que odeia a Deus. Como que o pastor fala isso? Porque Jesus Cristo ensinou, quem o ama, segue os seus mandamentos. E nem de perto você chegava para seguir os mandamentos de Deus. Palavra de Jesus, fica bravo comigo não, só estou reproduzindo, lendo aqui o que Jesus falou. Tem gente que fica grilado, né? Às vezes vocês lê a Bíblia, a turma fica meio grilada, mas é a nossa realidade. Versículo 9. Repreendeu também o mar vermelho, e esse se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto, e os livrou da mão daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo, e as águas cobriram seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram seus louvores, porém cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Lembra que eu falei que outros textos diziam que Faraó tinha morrido? Esse texto ensina que nenhum deles escapou. Se nenhum deles escapou, Faraó também morreu. Entendeu? Então é interessante que depois de fazer isso, eles cantaram música, fizeram festa, nós vamos ver isso na próxima exposição, quarta que vem, se o Senhor assim permitir. E logo eles esqueceram. Amém? E aí tem mais uma aplicação interessante. Bênçãos da fé no poder e na salvação de Deus. Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado.
tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como que vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Irmãos, foi tudo um ato de fé. Caminhar em direção ao mar foi um ato de fé. Eles podiam ter corrido em direção ao exército egípcio e se rendido. Eles reclamaram, mas orientados por Moisés, marcha, eles obedeceram. E Deus fez a sua parte. Irmãos, mesmo com dúvida, nós agimos baseados no poder de Deus. Aquilo não invalida. A dúvida faz parte. O texto aqui mostra que a atitude deles foi de fé, mas o texto do Êxodo mostra que eles duvidaram e murmuraram, inclusive. O que a Bíblia está nos ensinando? Uma fé completa. Diante dos problemas, diante das dificuldades, diante dos riscos, a nossa carne, nossa natureza pecaminosa berra. Nossos instintos, que foram criados para nos proteger, eles foram corrompidos pelo pecado. E nesses momentos difíceis, eles agem contrários à fé. Porque a tendência nossa é nos proteger. Entendeu? Isso nos ensina, o principal ensino desse texto. Olha, pode estar difícil, pode ser que o que está à sua frente é complicado. Confie, permaneça, creia. Se Deus falou, Ele cumpre. Se você tem fé, essa fé é baseada no poder do Deus da Bíblia e no poder do que Ele fala. Apenas isso. Não confie em você, confie nele, que você vai estar bem seguro nas mãos do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse texto, por esse ensino tão maravilhoso. Primeiramente, queremos pedir perdão, Senhor, das vezes que a nossa fé falha, das vezes que temos dúvida, mas sabemos, Senhor, que o Senhor trata conosco e dia após dia nós vamos nos tornando a imagem de Jesus Cristo, seu Filho. Senhor, nos capacita em nossa fraqueza, derrama a tua graça transformadora, que nós possamos crescer em graça, crescermos em fé e no conhecimento do Senhor. Capacita a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês.